primeiro livro de Samuel, capítulo 8, nós leremos do verso 1 a 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, verso 1 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito, até o dia de hoje, a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente, e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará em seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por chefes de 1.000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará ao vosso rebanho, e vos lhe servireis de servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um à sua cidade. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, a tua palavra foi lida, as tuas escrituras foram abertas aqui e lidas ao teu povo, Deus. Agora é o momento que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Ainda que possam ser repetidas as mensagens, ainda que possam ser repetidas as palavras aqui, elas sempre ecoam no nosso coração de uma maneira nova. Por isso, ao ouvir, Senhor, renova as nossas forças, renova o nosso espírito, que estas palavras sejam cravadas em nosso coração por meio do Teu Espírito Santo. Esse é o desejo do nosso coração. Faça-nos lembrar das palavras, Senhor, sempre quando houver oportunidade. Em nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço. Amém. Bom, nós começaremos este sermão aqui dando um tema. E o tema será: Jesus é o nosso Rei perfeito. Depois nós vamos melhorar um pouco esse tema conforme a gente caminha.
E nós vamos descobrir nesses desdobramentos que nós vemos aqui nessa história de Samuel, que a perfeição de tudo, ou seja, aquilo que vai dar certo, aquilo que vai se concretizar de forma correta, mesmo quando parecer às vezes estar dando errado, é sempre vindo da escolha e da vontade da parte de Deus. Porque da nossa parte, sempre é escolhas erradas. Então vamos lá. Às vezes nós nos deparamos com um ceticismo profundo. Como assim? Às vezes nós não vemos alguma coisa ali, às vezes nós não vemos algo que nós estamos esperando aqui, e bem na nossa frente, às vezes não conseguimos enxergar. E cá entre nós, é bem verdade que o que nós enxergamos é o que nos dá segurança. Quando não vemos, não conseguimos confiar. Mas quando enxergamos, então parece que dá confiança, dá conforto, a gente então descansa. Mas quando não vemos, quando não estamos diante daquilo que nós queremos, nós arrumamos desculpa às vezes. E às vezes desculpas esfarrapadas, das piores que nós poderíamos inventar ou arrumar. Simplesmente para a gente poder fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, aquilo que nos dá prazer. Como assim, Tiago? Eu não estou entendendo muito bem. Dá um exemplo. Bom, quando nós somos jovens, ou melhor, adolescentes, e morando na casa dos pais, a gente deseja ir a algum lugar, mas os nossos pais não nos deixam ir. O que nós fazemos? Nós pensamos em 1 zilhão de coisas como pretextos, como artimanhas, como uma cortina de fumaça ali, para que a gente possa mudar a opinião do nosso pai, da nossa mãe, para reanalisar e assim aprovar a nossa saída. A gente faz de tudo. A gente se passa de santo para os nossos pais, a fim de conseguir o que nós queremos. E por que eu estou falando tudo isso aqui? Bom, Israel estava vivendo em um período de jovenzice aqui, em um período terrível de que ele praticava coisas inimagináveis. Como esses jovens, às vezes, tentam engalobar os pais. O período de Israel aqui era o período ainda de juízes. E para que a gente possa entender, esse período de juízes era o período final, o que antecedeu um pouquinho a monarquia. E para que a gente consiga interligar alguns pontos cronologicamente aqui, vamos pensar que a linha do tempo seria mais ou menos assim. Houve a época de juízes, depois houve a monarquia instituída, assim que os juízes acabaram, houve a monarquia, e na monarquia o primeiro que reinou foi Saul, o segundo que reinou Davi, Salomão, os seus 2 filhos, e então houve o que chamamos de cisma de Israel. Israel foi dividida então em 2 nações, 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. E aí depois houve o que a maioria chama de desobediência de Israel, porque a maioria dos reis de Judá, os reis do sul, desobedeceram, mas todos os reis do norte desobedeceram a Deus. Não foram alguns, não foram a maioria, mas todos. E por que eu estou contando essa linha cronológica aqui? Porque tudo isso vem acontecendo, toda essa linha cronológica dos reis desobedecendo a Deus, veio porque Israel não consegue fidelizar a sua esperança na palavra e no conselho de Deus. O ambiente em que nós lemos esse texto aqui, o contexto em que estamos inseridos aqui, é o contexto que antecedeu toda essa linha cronológica que nós falamos. E toda essa linha cronológica citada é um desdobramento das desobediências do povo para com Deus. E aqui nesses versos que nós lemos, está se passando em uma época onde não havia ainda um rei humano, onde o próprio Deus era o rei do povo, era o rei deles. É bem verdade que Samuel reinava sobre eles, mas ainda não havia um rei constituído, monárquico, para governar sobre eles. O próprio Deus governava, o próprio Deus reinava. Era Deus que julgava por meio dos seus juízes as causas de seu povo. Porém, essa época
de Juízes foi a pior época de Israel. Foi a pior época em que Israel viveu. Foi o pior, a época de mais descaso com as coisas de Deus que o povo tinha. E acontece que Samuel foi o último juiz antes dessa monarquia. O texto nos diz que ele já era velho. E os seus filhos não queriam nada com nada. Os seus filhos eram terríveis, os seus filhos maltratavam, eles roubavam. Então o povo, por meio de seus anciãos, vai até Samuel e lhes fala, olha os versos de 1 a 5. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo Abia, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Veja, Samuel começa a agir em passar o bastão. Ele já está velho. Então ele constitui os filhos juízes sobre Israel. Mas os filhos aqui de Samuel, Joel e Abia, não andaram no caminho correto, não andaram nas veredas de Deus. Antes eles se inclinaram à avareza. Eles eram gananciosos, eles pediam suborno e aceitavam suborno. É fácil imaginar o tipo de prática imoral que esses dois homens aqui adotavam diante das oportunidades que lhe eram oferecidas, né, por causa da sua posição de juiz. Nós sabemos que hoje nós vemos muito isso, inclusive nos nossos dias. Obviamente, para um pai, como Samuel era, que havia presenciado na sua juventude a corrupção daqueles dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, agora vendo seus filhos indo para o mesmo caminho, isso para Samuel era desgostoso demais, era terrível. E meus irmãos, esses homens eram terríveis. Mas uma coisa que às vezes nos passa despercebidos, é que o povo foi ter com Samuel e falaram, ei Samuel, seus filhos não estão com nada, seus filhos, eles são homens perversos, são homens terríveis, e não quiseram seguir o seu caminho, Samuel. Nós não podemos ficar com homens assim, como juízes. E porém não terminou aí, eles continuaram dizendo, então Samuel, dai-nos um rei como aquelas nações, dai-nos um rei para que pareçamos como as outras nações. Meus irmãos, Israel estava totalmente decaída em pecado, ela estava totalmente depravada. Um exemplo disso é que se você ler o final do livro de Juízes, lá pelos capítulos 17, 18 e 19, vocês vão ver a terríveis absurdos que o povo fazia, terríveis coisas que aconteciam dentro de Israel, terríveis, coisas pesadas que até para os dias de hoje nosso. Nós claramente vemos que a perversidade não está somente naqueles dois filhos de Samuel, mas sim em toda a nação de Israel. Mas aqui eles queriam mostrar uma falsa santidade, eles queriam mostrar uma falsa irrepreensibilidade, pois o que eles queriam de verdade era fazerem a sua própria vontade. É isso que eles queriam. Eles queriam arrumar desculpas plausíveis. Olha, nós não temos um rei, olha os seus filhos como estão, eles não vão conseguir governar sobre nós. Eram desculpas plausíveis para que eles pudessem ludibriar Samuel e também o próprio Deus. Ou melhor, tentar. Né? Meus irmãos, algo que precisamos, às vezes, é parar de achar que só o outro peca, que só o outro erra. Nós também pecamos e erramos. Nós não somos perfeitos, nós seguimos um ser que é perfeito, que é Jesus Cristo. Mas homens imperfeitos que nós somos. Por isso não achemos nós que temos mais brilho do que o nosso irmão. Somos todos pecadores, precisando urgentemente de arrependimento. E é por isso que nos arrependermos é extremamente necessário todos os dias.
Não há um único dia sequer que não precisamos nos arrepender. Não há um único dia sequer que não precisamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e clamar por justiça, e clamar por misericórdia, graça e perdão. Nós somos todos perversos e propensos, meu irmão. E isso, propensos a homens como de Juízes 17, 18 e 19, quanto a esses homens filhos de Samuel. Nossa inclinação é essa. O que muda então para nós? O que muda então para os filhos de Deus? O que muda é que o próprio Deus trabalha em nós constantemente. O que muda é que essa maravilha que Deus faz, chamada graça e misericórdia, recai sobre nós. É da parte de Deus. É Ele que nos molda. É Ele que nos ajuda a trilhar o caminho, porque assim Ele o quis. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos confessar os nossos pecados diante do nosso Deus, para que não venhamos a achar desculpas esfarrapadas, como esse povo faz, como esse povo fez, e como a pseudo-santidade, em prol das nossas próprias vontades, ou dos nossos próprios desígnios, dos próprios prazeres. Por que isso, irmãos? Essa pseudo-santidade, ela claramente ficará evidente não só para os homens, mas também principalmente para Deus. Olha os versos 6 a 9. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do teu povo, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito, até o dia de hoje. A mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente, e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Meus irmãos, o que Deus está falando aqui é que constantemente eles vêm deixando o Senhor, costumeiramente eles vêm abandonando o Senhor. Deus tirou o povo da terra do Egito, e desde a terra do Egito eles têm rejeitado a Deus. Interessante que eles acabaram de sair do Egito e já murmuraram, e já pecaram, e Moisés subiu ao monte e eles fizeram um bezerro de ouro para adorá-lo. Desde sempre o povo tem se afastado de Deus, tem se retirado da sua presença. E nós olhamos quão terrível é o povo de Israel, quão terrível é aquela nação. Porém, como eu já havia dito, nós não podemos olhar somente para o erro dos outros, porque não é isso que nós sempre fazemos, não é isso que sempre procedemos, não é assim, nos afastando de Deus, nos afastando de sua presença, nos incomodando, quando o Deus supremo e soberano, Ele vem e se intromete no nosso pecadinho de estimação. Aqui Deus havia se cansado deles, pois tanto Samuel quanto o próprio Deus sabia que no coração deles era simplesmente uma desculpa para fazer as suas próprias vontades. É como se Deus lavasse as mãos. Por exemplo, eles não me querem? Eles não querem os meus conselhos? Ok, dê a eles o que eles querem então. Dê a eles a maneira que eles querem, mas avise-os de como será. E o texto vai continuar nos dizendo o que parece ser um aviso desagradável de Deus, caso eles operem segundo a vontade deles mesmos. E aqui ele colocará tudo que um rei fala sobre o povo, com o fim de fazê-los perceberem que é má ideia tudo isso, o que eles querem. Deus avisou que, segundo a vontade que eles queriam, haveria consequências. Haveria todas as consequências para o povo. E é interessante que Deus sempre vai avisando, Ele sempre nos avisa, Ele sempre vai nos falando ao nosso coração, nos dando sinais. Já vimos aqui o ano passado sobre Oséias, e o povo que insistia em não obedecer a Deus.
O Senhor sempre mandou profetas com o objetivo de fazer o povo se arrepender, com o objetivo de fazer o povo dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor, avisando-os do castigo caso não se arrependesse. Nós vimos que Deus sempre nos avisa, Ele sempre nos dá chance. E o exemplo que foi usado é como se Deus fosse um pai de um rapaz, que corriqueiramente diz: não faça isso, haverá castigo. Filho, não faça isso, pois haverá consequências. E então chega uma hora em que ele diz: basta, e então castiga o filho. É assim, precisamos estar atentos aos avisos. Precisamos estar atentos àquilo que Deus fala conosco por meio da palavra. Porque, meus irmãos, acreditem, isso é a alegria do nosso coração. Deus é um Deus que avisa o seu povo. Deus é um Deus que quer o bem do seu povo. Não devemos rejeitá-lo com as nossas próprias vontades. Não devemos tentar ludibriá-lo para conseguir os nossos próprios prazeres. E a pergunta que fica é: será que Deus não queria que eles tivessem um rei humano? Pois às vezes eles queriam apenas ter um rei que pudesse ver, um rei que pudesse ter contato, tocar. Será que Deus abomina tanto a ideia, a vontade do povo de ter um rei sobre eles? Será que é isso? A resposta é claro que não. A ideia de que não há compatibilidade entre uma monarquia divina e uma monarquia humana, ou seja, uma ideia de que não tem como existir uma monarquia humana e divina ao mesmo tempo, que muitas tradições cristãs seguem, é uma ideia deturpada. Muitas tradições veem isso aqui como: não era para se ter um rei, Deus não queria um rei sobre Israel. Epa, não é por aí. Por quê? Nós vamos ver que antes desses eventos aqui, o próprio Deus já havia dado sinais de que um rei humano reinaria sobre eles. Por exemplo, em Gênesis 17:6, Deus diz a Abraão que reis procederiam dele. Jacó, ao abençoar os filhos, já disse que da tribo de Judá não se afastaria o cetro nem o bastão de entre os pés, e que a ele obedecerão todos os povos. A própria lei de Moisés já apresentava prescrições para uma monarquia humana. E aqui mesmo em 1 Samuel 2:10, aquela parte que Ana louva ao Senhor pelo nascimento do seu filho Samuel, encerrando com uma oração com esperança de que o Senhor é quem, abre aspas, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido, fecha aspas. Essas passagens mostram que a monarquia humana, desde os tempos remotos, já era um plano de Deus para o povo. Então, qual é o grande problema aqui desse texto? Bom, o grande problema é que eles queriam ser como as outras nações. Eles queriam um rei conforme as outras nações tinham. Eles não queriam esperar pela vontade de Deus para dar-lhes o seu ungido, o seu rei prometido. Não, eles queriam conforme a sua própria imagem, a sua própria vontade, a imagem que eles tinham na cabeça de um rei. E qual era essa imagem? Era alguém de boa aparência, era alguém forte, alguém robusto, alguém grande, homem de guerra que lutaria as batalhas deles. O grande problema aqui está em eles verem os pagãos, eles verem os de fora, eles quererem, desejarem ser como os de fora. Meus irmãos, entendam, a intenção não era a necessidade de um rei. Não era essa a necessidade do povo aqui, a vontade, mas era o anseio de querer se parecer com os de fora. Não nos enganemos. Quando a igreja quer se parecer com o mundo, temos um grandíssimo problema, como o Chaves fala, um grandíssimo problema. Trazer novidades para o culto, onde lá fora é animado, onde lá fora é bom e agradável aos nossos olhos, colocar um bar dentro da igreja, os nossos olhos arrumando desculpas que é para Deus, então está tudo bem, Ele aceita. É tentar fazê-lo de bobo. E não só com as igrejas que devemos ter cuidado, mas também com o nosso próprio coração.
que é correto aos olhos de Deus, nós precisamos fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus. Pararmos de arrumar desculpas e começarmos a fazer o que agrada ao Senhor. Não desejem se parecer com o mundo, não desejem se parecer com os de fora, ainda que fiquemos de fora, literalmente, de muitas coisas legais que são promovidas por aí. Não arrede o pé, meus irmãos, mantenham-se firmes, mesmo que o nosso coração ainda possa desejar os reis do mundo. O povo de Israel, esse povo aqui não quis dar ouvidos a Deus, não quis dar ouvido aos seus profetas. Os versos 19 a 22 mostram que eles persistiram na sua própria vontade, mesmo Deus os alertando. Eles evidenciam ainda mais, agora que eles querem um rei como as outras nações. Olha o texto. Verso 19, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará. E sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. O mundo nunca será o nosso espelho. O mundo nunca será o nosso exemplo. A palavra de Deus é luz que brilha o nosso caminho. É por ela que nós devemos nos guiar. É por ela que nós devemos caminhar. É por ela que nós devemos viver a nossa vida ordinária. E eu volto a dizer, será que não era plano de Deus um rei humano sobre eles? Será que Deus não desejaria que Ele próprio, o próprio Deus, não escolhesse um rei para o seu povo? Nós sabemos o desfecho dessa história aqui. O povo escolheu Saul como seu rei. Um rei forte, um rei robusto, porém um rei que foi rejeitado por Deus. Mas sabemos também que quando o próprio Deus levantou Davi como rei, quando foi a escolha de Deus, Davi reinou com obediência a Deus. Deus sabia que o povo escolheria errado, obviamente. Pois todas as vezes que Israel escolheu por sua própria conta, sem consultar o Deus vivo, sem querer a vontade de Deus, Israel sofreu com isso. Todas as vezes, não houve uma sequer vez, e não somos assim também. Deus viu que o povo ia sofrer com o rei que eles escolheram. Porém, posteriormente, agraciou-os com o rei de sua própria escolha, o qual foi Davi. E para quem não se lembra como foi essa escolha, todos os irmãos de Davi foram chamados. Todos eles foram chamados para ver quem seria o novo rei, os filhos de Jessé. E vieram homens grandes, homens robustos, homens fortes. E inclusive Samuel achou que seria qualquer um daqueles. Mas Deus quis escolher aquele que estava escondido, aquele que era mirrado, aquele que era pequeno, aquele que não tinha aparência de guerreiro, mas tinha um coração confiante no Deus que servia. Esse é o objetivo aqui. Não importa o tamanho, não importa a força, o que importa é o coração confiante no Deus eterno, no Deus de toda a eternidade. Tanto é que foi ele, inclusive, quem matou Golias, foi ele, inclusive, quem disse, quem é este incircunciso que desafia os exércitos do Deus vivo? Ou seja, ele era mirrado, pequeno, não era homem de guerra, mas tinha algo que fazia ele sobressair todos os homens. Era a confiança no Deus que ele servia. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que Davi reinou com perfeição. Como eu disse antes, todos nós somos seres imperfeitos debaixo da perfeição de Deus. Mas Davi tinha o coração em Deus. Davi tinha o seu coração derramado no Senhor. Mas por causa das imperfeições dos reis, eles caem, todos. E o desfecho é toda a linha cronológica que nós contamos antes. Houve reis e quase todos eles desobedeceram a Deus. Uns em grandes proporções e outros em proporções menores. Irmãos, e para nós hoje? No texto bíblico, Deus mandou Davi para arrumar a casa, para arrumar o povo. E nós aqui hoje, e nossas imperfeições, quem arrumará? Quem Deus então enviará? Meus irmãos, Deus é tão perfeito,
tão gracioso, tão generoso, tão amável, que Ele entende o seu povo. Ele entende as necessidades do seu povo, meus irmãos. E é como se Ele dissesse: eu sei, filhos, que vocês querem me ver. Eu sei que vocês querem que eu esteja aí com vocês. Eu sei que vocês querem me tocar. Então ele diz: eu sei de tudo isso, porque eu também quero isso. Eu também quero que vocês estejam comigo e eu quero ser o Deus de vocês. Então, há mais de 2000 anos, Deus fez concretizar na plenitude dos tempos a vinda do nosso Senhor Jesus, a vinda de um rei humano. Deus mandou um rei humano que onde Saul falhou, que onde até mesmo o grande rei Davi falhou, esse haveria de acertar. Esse haveria de ser obediente em Deus em tudo. Isso para que ele pudesse conduzir o povo corretamente, para que ele pudesse conduzir o povo para a vida eterna. Jesus Cristo, meus irmãos, esse é o Rei divino e agora também humano, que traz alívio para o nosso coração, que tira as nossas imperfeições. É o Rei que Deus instituiu sobre nós. Jesus, vocês conseguem entender o quanto isso é grandioso? O quanto isso é magnífico? Para o mundo, o Deus com letra minúscula é alguém que se afasta da sua divindade. Mas o verdadeiro Deus, aquele único Deus, o Deus com letra maiúscula, é o contraste deles, é o oposto. Ele se fez homem, ele se humilhou para que pudesse estar com o seu povo. Por sua própria vontade, Deus designou o seu Filho Jesus, para que nele todas as nossas iniquidades pudessem ser retiradas, todos os nossos pecados pudessem ser perdoados, pudessem ser jogados em um mar de esquecimento. E terminando, dois contrastes que nós podemos ver aqui em relação aos reis humanos de Israel e ao nosso rei Jesus Cristo, Filho de Deus. Primeiro é que os primeiros, os reis, desde Saul até os últimos reis, tanto do norte quanto do sul, eles eram falhos, eles eram imperfeitos, reis imperfeitos, incluindo Saul, Davi e todos os outros. Mas Jesus é o Rei perfeito, Ele é a promessa perfeita, Ele é o Senhor, Ele é o próprio Deus encarnado. Deus quis estar conosco e agora está por meio do seu Filho Jesus. Ele está em todos os momentos da nossa vida, meus irmãos. E o segundo contraste que nós podemos ver aqui, pelo próprio texto, quando Samuel relata o rei que eles desejavam, fariam com eles, essa tratativa do próprio rei com o povo. Esse rei que o povo queria fora da vontade de Deus, esses reis tomariam tudo o que o povo teria e os fariam servos de seus palácios. Mas Jesus não só haveria de não nos tomar nada, como entregaria o que de mais precioso ele tinha, que era o seu sangue. Os reis tomariam, os reis destituiriam o povo, eles destruiriam inclusive o povo, tomariam seus gados, as suas colheitas, as suas vinhas. Mas Jesus, o Rei humano e também divino, o Rei instituído por Deus sobre nós, compartilharia do que era seu. Dividiria o seu reinado com os seus súditos e os chamaria de amigos. Esse é o Rei Jesus, o Rei correto, o Rei certo, aquele escolhido pela própria vontade de Deus. E essa, meus irmãos, é a diferença de quando é Deus quem move a peça do tabuleiro para nós. Nós podemos descansar, porque as coisas de Deus são perfeitas. Aquilo que Ele faz é perfeito, ainda que os nossos olhos possam ver alguma amarguez da vida, ainda assim. E eu sei que nem sempre, colocando a prática aqui, nem sempre é fácil tomar algumas decisões na nossa vida. Ainda que nós oremos a Deus, ainda que nós busquemos seus conselhos na sua santa palavra. Mas quando fazemos isso, quando buscamos o Senhor, quando lemos as Escrituras, ainda que sejam opções difíceis que são nos apresentadas, creiam de que Deus os ajudará. Creiam de que Deus, mesmo que você não o veja, Ele o ajudará. Deus tem prazer, meus irmãos, em estender a mão. Isso é um fato.
Porém, se nós não soubermos esperar, se nós não sossegarmos o nosso coração teimoso, se nós quisermos fazer do nosso jeito, não vai dar certo, ainda que Deus permita acontecer. Por isso precisamos estar com o nosso coração dentro da palavra de Deus, dentro da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e crer que o fim de todas as coisas é o próprio Deus. Não arrumemos desculpas esfarrapadas para a nossa própria vontade. E eu falei um pouco sobre o tema, que nós mudaríamos um pouco. O nosso tema era: Jesus é o nosso Rei perfeito. Eu vou prolongar um pouco. Jesus é o nosso Rei perfeito, que nos tornará perfeitos como Ele é. Essa é a promessa, isso é aquilo que foi dito pelos profetas, isso é aquilo que foi dito pelo próprio Cristo. Confiemos no Senhor, aqui e agora. E eu termino essa mensagem dizendo: não deixemos isso de lado. Aguarde o tempo correto do verdadeiro Rei chegar, Jesus Cristo. Nossa confiança, nosso Rei, não são os governantes do país, não são aqueles que governam ou que por algum motivo têm alguma autoridade sobre nós, mas o nosso Rei é Jesus Cristo. Não é inclusive Calvino, não é Armínio, não é John Knox, não é ninguém desses homens, os reis do nosso coração, mas deve ser Jesus Cristo. Ele deve reinar sobre o nosso coração. Não nos pareçamos com o mundo, meus irmãos. Não deseje as coisas do mundo. Que nós não desejemos o que o mundo gosta, mas o que Deus gosta. Essa deve ser a nossa vida ordinária. Não há uma fórmula mágica, não há um jeitinho igual para todas as coisas e situações, mas creia que Deus estará com todos nós quando nós orarmos, buscarmos a Deus, o caminho que nós devemos andar. E Ele mostrará o caminho e nos guiará por ele. Amém? Fechem os olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da sua presença mais uma vez. Nós lemos a tua palavra, falamos acerca da tua palavra, Senhor. O povo quis um rei, e não há nada de errado em querer um rei, em querer alguém que consigamos ver, estar perto, consigamos chorar e desabafar, Senhor. Não há problema nenhum. O problema é quando nós queremos do nosso jeito, ou queremos do jeito do mundo. Por isso, Senhor, eu te peço, que não seja a nossa vontade, que a nossa vontade não venha a sobressair a sua, Deus, mas que a tua grande e poderosa vontade, a tua graça, graciosa vontade, possa operar em nossa vida. Nós buscamos, é o que o Senhor quer, Deus. Tua palavra diz em Romanos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E não há nada melhor do que ela, Senhor. A nossa é ruim, imperfeita e desagradável. Mas a sua, Deus, é boa, perfeita e agradável. Nos ajude a buscá-la, Senhor. Não deixe que os nossos prazeres, as nossas falhas, os nossos erros sobressaem em nosso coração. Mas que possamos buscar, Deus, que possamos acender a chama do nosso coração para buscar a tua vontade, buscar aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja para nós, Senhor. Não deixe que a gente dê murro em ponta de faca. Não deixe que a gente bata a cabeça, Senhor. Mas fala conosco nas nossas dificuldades. Fala conosco, Senhor, nos nossos problemas. O que é a vida, senão a vida ordinária, Deus? O que é essa vida, senão o dia a dia? Que o Senhor esteja conosco em todos os minutos, segundos da nossa vida, nos orientando, nos guiando, Senhor, para que nós não desviemos do teu caminho. Não queremos um rei como o povo quer, não queremos um rei como o mundo deseja, como o mundo olha. Não queremos um Salvador conforme o mundo assim enxerga. Mas nós queremos aquilo que a tua palavra diz, Senhor. Um Salvador conforme aquilo que nos foi anunciado por meio da tua palavra.
É isso que nós desejamos. É isso que os nossos corações ardem, Senhor. Por favor, Deus, nos dê essa vontade e nos guarda nela, Senhor, em nome de Jesus. É que eu te peço e te agradeço. Amém.